Então, neste vídeo, nós veremos por que algumas plantas são forageadas por pragas, insetos e outras plantas não. Então, nós temos aqui essas duas imagens. Numa delas, vocês podem observar aqui, onde tem o tomate, o feijão de corda e a mandioca, que essas plantas estão sendo forageadas por dois grupos de insetos pragas. Temos aqui, representado em preto, temos aqui os sugadores, né? Aqui nós estamos representando os pulgões. E aqui nós temos já representando os mastigadores e perfuradores, a lagarta, né? E deste outro lado, nós já temos plantas que não são forageadas por inseto. Ou melhor, que dificilmente são forageadas por insetos, né? Que são plantas como o pinhão-roxo, mamona, o ninho e o fumo. Mas por que acontece isso? Por que algumas plantas são forageadas por insetos, pragas e as outras não? É o que vamos responder ao longo deste vídeo. Então, aqui de cara nós já temos a resposta, né? Que a questão tem a ver com a presença de metabólitos secundários tóxicos. Então, algumas plantas produzem esses metabólitos secundários tóxicos. Mas o que são metabólitos secundários? Metabólitos secundários são substâncias que são produzidas na interface entre o metabolismo primário e o ambiente externo à planta. Então, é uma forma com que a planta tem de se comunicar com o ambiente externo. Então, a planta produz metabólitos secundários para se comunicar com o ambiente externo, né? Respondendo a estresses abióticos e bióticos. Então, aqui nós temos, nessa parte do vídeo, alguns importantes grupos de metabólitos secundários tóxicos. Aqui o primeiro deles são os alcaloides, né? Depois os glicosídeos e por fim os terpenos. Então, dentre os alcaloides, nós temos aqui a nicotina. A nicotina já foi bastante discutida nesse canal, né? E a prova disso é a presença desse vídeo chamado Inseticidas Neurotóxicos. Além desse vídeo, nós temos no blog um artigo sobre os inseticidas neurotóxicos, onde nós abordamos sobre a nicotina. Só para lembrar, a nicotina é uma substância presente no tabaco, no fumo. Ainda dentro do grupo dos alcaloides, nós temos também os benzaxosinoides, né? Que são metabólitos secundários tóxicos encontrados na família das poáceas, no arroz, no milho, né? E aqui já, dentre os glicosídeos, nós temos glicosídeos cardiotônicos e glicosídeos cianogênicos. Os glicosídeos cardiotônicos, onde que encontramos, né? Então, se você corta, por exemplo, o tronco de uma seringueira, você vai encontrar o quê? O látex. Se você corta o tronco de uma amoreira, você vai encontrar o quê? O látex. Então, é no látex onde você vai encontrar os glicosídeos cardiotônicos, onde vai encontrar os cardenolídeos, que são os compostos tóxicos do grupo dos glicosídeos cardiotônicos. E os glicosídeos cianogênicos, onde que estão presentes? Estão presentes na mandioca e no sorgo. E qual é o composto que é tóxico? É o famoso cianeto. Na mandioca fala-se, antes mesmo do cianeto, do ácido cianídrico, que vai se converter em cianeto. Então, aqui, com relação aos terpenos, nós temos ali como representante tóxico os ácidos resiníferos. Como o próprio nome diz, resiníferos,
vem de resinas. Então, essas substâncias são encontradas em plantas que produzem resina. Ok, já vimos ali alguns grupos de metabólitos secundários tóxicos. Mas onde que, dentro da planta, esses metabólitos são armazenados? Então, para nós entendermos isso melhor, vou mostrar aqui a estrutura de uma célula vegetal. Nós temos, logo de cara, a parede celular, depois o citosol, e temos essa linha aí que separa a parede celular do citosol, a membrana plasmática, que é o que envolve todo o conteúdo celular. E temos ali, já dentro da célula, uma das organelas, o vacúolo. Então, algumas plantas armazenam grande parte dos seus metabólitos secundários tóxicos dentro do vacúolo. Mas outras plantas podem armazenar os metabólitos secundários tóxicos em canais. Canais esses que podem ser canais resiníferos ou canais lacticíferos. Mas aqui nós vamos centrar a nossa fala aqui no vacúolo, né? Então, a questão que surge logo de imediato é que nós já estamos dizendo que trata-se de metabólitos secundários tóxicos. Esses metabólitos não são tóxicos para a própria planta. Em outras palavras, não são fitotóxicos. Eles são. E por isso que a planta possui um mecanismo de desintoxicação. A própria planta que os produz. E qual é? É o que nós vamos ver aqui agora, né? Então temos ali esse famoso diboa e temos outro também que é dimboa. São dois nomes mais fáceis de se trabalhar com eles, mas eles têm um nome químico aí mais complicado, né? Que eu vou deixar aí para quem quiser consultar. Mas então esse diboa e dimboa são alcaloides, mais especificamente benzaxosinoides, né? Então vamos falar como é que a planta guarda esses compostos de uma forma que eles não são tóxicos para a própria planta, né, que os produziu. Então, para que esses compostos não sejam tóxicos para a planta guarda esses compostos na forma em que eles são conjugados com algum açúcar. Nesse caso, no caso dos benzaxosinoides, são presentes em poáceas. Essas plantas pegam de boa e conjugam com açúcar e depois armazenam dentro do vapor. A mesma coisa é feita com dimboa. Se conjuga o composto tóxico com açúcar, com glicose, e esse composto deixa de ser tóxico e fica na forma não tóxica, e esse composto é acumulado dentro do vapor. Agora, como é que esses compostos secundários tóxicos são remobilizados pela planta para atacar um inseto? É a planta mesmo que remobiliza o composto tóxico do vacúolo? Então, suponhamos que aqui nós temos uma célula que foi danificada pelo inseto. O inseto chegou lá e foragiou a folha, né? O que acontece? O próprio inseto se encarrega de liberar o composto. Por quê? Porque ele rompe o vacúolo, ele rompe a célula. Então, ao romper a célula e o vacúolo, ele libera o composto que estava lá no vacúolo armazenado na forma não tóxica para o citosol. No citosol, lá tem enzimas que são chamadas de... que são enzimas que vão quebrar essa ligação glicosídica, que é a ligação que une o composto tóxico com a glicose, nesse caso, né? Então essas enzimas ali no citosol quebram essa ligação e ali voltam aquele composto que não era tóxico, era um composto tóxico.
Isso da mesma forma acontece aqui com o Dimboa. A ligação glicosídica é quebrada e o composto deixa de ser, e o composto deixa de ser não tóxico e passa a ser um composto tóxico. E aí esse composto vai fustigar o inseto, né? Pode repelir esse inseto ou até mesmo pode matar o inseto. E aqui nós temos já mais um caso mais familiar, né? Que é desse de glicosídeos cianogênicos, né? Que se encontram em plantas como a mandioca e o sorgo, né? Importantíssimo destacar isso, né? Aqui nós temos ali, por exemplo, uma praga, um inseto praga mastigador, que é a lagarta, forageando ali a folha. Vocês podem ver aqui que já se alimentou de uma parte da folha, né? O que acontece aí no caso da mandioca? A mandioca de imediato libera o glicosídeo cianogênico. Liberou a mandioca, ou como eu disse anteriormente, a própria praga se encarrega de liberar ao romper ali a estrutura do vegetal. Então o que acontece com o glicosídeo cianogênico? Essa enzima glicosidase, ela quebra aquele composto que não era tóxico, né? Ao quebrar, retira o açúcar. Por que retira o açúcar? Porque é o açúcar que impede que esse composto se torne tóxico. Ou melhor, que se torne fitotóxico para a própria planta, né? Ao liberar aquele açúcar, aí nós passamos a ter a cianohidrina, que é o composto tóxico. E cianohidrina, depois é quebrado em cetona e ácido cianídrico. Que isso é o que acontece ali, por exemplo, quando você tem a manipoeira, né? Então, esse ácido cianídrico, ele se converte em cianeto e vem aqui para esta enzima chamada citocromo C oxidase. E nessa enzima, o que faz esse cianeto? Ele bloqueia o transporte de elétrons através da cadeia de transporte de elétrons mitocondrial do inseto. Então, nós aqui já estamos vendo a cadeia de transporte de elétrons mitocondrial do inseto, onde o cianeto bloqueou a enzima citocromo C oxidase. O que isso vai ocasionar? Por exemplo, aqui nós já estamos no complexo 4, porque aqui nós temos complexo 1, 2, 3 e 4. Então, nesse complexo 4, iam sair prótons, mas como já não há um fluxo de elétrons, os prótons já não saem, né? E, consequentemente, não temos ali a formação de água, que seria uma situação normal. E a ATP sintase, vai produzir o ATP ou não? Claro que não vai. Por quê? Porque vão faltar os prótons. Aqui iam sair prótons, não saem mais, então faltam prótons e não temos a produção do quê? De energia, de ATP. E o que é isso? Quando nós não temos energia, quando nós não temos ATP, o que acontece? Né? Morre-se, né? Então, já vimos esta informação toda aí, que nós vimos dos metabólitos secundários tóxicos. Mas qual é a importância disso? Prática. Né? É isso que nos interessa, principalmente neste canal, que nos interessa a aplicação prática desta informação. Qual é? A aplicação prática dessa informação é este vídeo. Está ali, produza os seus próprios pesticidas. Então, você sabendo que a planta tem metabólitos secundários tóxicos, você sabe que a planta é fonte de matéria-prima para você produzir seus inseticidas, seus bactericidas, seus fungicidas, né? Então é só acessar esse vídeo e ver como que a gente produziu alguns dos inseticidas. Mas outra aplicação prática é você inserir plantas dísticas. É você inserir plantas dísticas na sua horta. É você inserir plantas repelentes na sua horta. E o que são plantas dísticas? São plantas que vão atrair os inimigos naturais, né? Predadores,
ou parasitoides para a sua horta. E o que são plantas repelentes? Plantas repelentes vão repelir os insetos pragas que estão ali na sua horta, né? Dentre outras aplicações. Então, mas como na natureza nem tudo é perfeito, vejam aqui, nós temos este caso aqui, que os insetos eles podem se desintoxicar de metabólitos secundários tóxicos produzidos por plantas, né? Não só os insetos, não somente os insetos, mas também os patógenos podem se desintoxicar. Inclusive aquelas plantas que são patógenos também podem se desintoxicar de metabólitos secundários tóxicos que foram produzidos por outras plantas, né? Então essa estrutura aqui da célula vegetal que esquematizamos aqui neste vídeo, você já conhece, né? Então como é que esse processo ocorre, né? Isso é muito simples, nós já vimos. Já vimos lá como que a planta se desintoxicava. Então é a mesma estratégia que um inseto vai utilizar para se proteger daqueles compostos que são tóxicos. Então um inseto ou um patógeno vai fazer o quê? Pega ali o composto tóxico, junta ele com açúcar e já quando aquele composto está conjugado com açúcar, ele já está neutralizado, ele já não é mais tóxico. Da mesma forma aqui com este composto, você colocou o açúcar aí junto com o composto e acumulou dentro do vacúolo, você tem um composto que não é tóxico. Pelo contrário, você passa a ter, né, esses compostos tóxicos para si. No caso do inseto, ele passa a adquirir esses compostos tóxicos. Nem foi ele que produziu, mas como ele conseguiu neutralizar esses compostos tóxicos e acumulá-los dentro do vacúolo, ele passa a ter esses compostos para se proteger, né? Então, você tem plantas, por exemplo, como o oficial de sal, que produzem muito látex, e nesse látex tem altas concentrações de cardenolídeos. Mas mesmo assim, essas plantas são forageadas por sugadores como pulgões, são forageadas por percevejos, são forageadas por lagartas, mesmo tendo os cardenolídeos que são o quê? São metabólitos secundários tóxicos. Você tem plantas como o tabaco, aqui mais especificamente a nicotina atenuata, né? A nicotiana atenuata, né? Que é uma planta que produz altos teores de nicotina, mas mesmo assim, essa planta é forageada por lagartas. Então, que situação é essa que nós temos? É uma situação onde os insetos adquiriram resistência contra esses compostos que são tóxicos, né? Aqui na nicotiana atenuata e ali no oficial de sal. E esses insetos adquiriram a resistência, isso significa o quê? Que esses insetos acumulam compostos que são tóxicos. E aí se vieram os inimigos naturais, o que acontece? Os inimigos naturais vão conseguir atacar esses insetos pragas? Esses insetos pragas? Claro que não. Por quê? Porque vão ser intoxicados. Então essa é uma das grandes desvantagens dessa defesa química constitutiva, que até agora o que nós vimos foi a defesa química constitutiva da planta. Aquela defesa que está sempre presente na planta. Por exemplo, o látex, quando você vai lá na seringueira, quando você vai lá na amoreira, no oficial de sal, você vai encontrar o látex lá, né? E por isso a facilidade do inseto praga desenvolver resistência contra esses metabólitos secundários tóxicos, porque eles estão lá presentes, todo o ciclo da planta, né? Então, isso é uma grande... Quando o inseto adquire resistência, quando desenvolve um mecanismo de desintoxicação,
Isso é uma grande desvantagem. É uma grande desvantagem para as culturas, né? Não é uma coisa boa. Para a planta não é uma coisa boa, porque ela vai ser mais facilmente atacada e pode adquirir outras doenças, né? Mas qual é a outra desvantagem de se ter uma defesa química constitutiva? Toda hora a planta produz látex, produz nicotina. É o gasto de energia, gasto de ATP, gasto de esqueletos de carbono. Com exceção aqui do tabaco, que o objetivo da produção é a biomassa, se for uma planta que, por exemplo, o objetivo é a produção de grão, isso já não é interessante, porque a planta vai deslocar a energia para aquele processo de defesa e isso vai prejudicar a sua produtividade. Então, nesse caso aí, nós preferimos trabalhar com a aplicação de inseticidas naturais, de inseticidas químicos, e nós mesmo, enquanto agrônomos, protegemos a planta e evitamos com que ela gaste desnecessariamente a energia que seria convertida em produtividade. Mas aqui nós já podemos observar uma oportunidade, que é o quê? É o fato desses insetos acumularem compostos tóxicos, né? Isso pode ser, inclusive, uma forma da gente obter esses compostos, esses metabólitos secundários tóxicos na sua forma mais concentrada, retirando dessas pragas, né? E transformar esses compostos tóxicos em inseticidas contra outras pragas que não acumulam esses compostos tóxicos. Então isso já pode ser objeto de um grande estudo mais pela frente. Bom, agora nós, como vimos aí, finalizamos aquela parte ali de defesa química constitutiva da planta, né? Finalizamos ali e agora nós vamos passar para uma outra etapa do vídeo, que é a defesa química induzida. Aquela defesa da planta que é induzida, é o que nós vamos ver daqui em diante. Então, por isso, nós vamos aqui entender aquilo que eu já vinha falando ali, mas vamos deixar aqui mais claro, que nós vamos dividir os insetos pragas em dois grupos: perfuradores ou mastigadores e sugadores. Vamos trabalhar com esses grupos daqui em diante. Então aqui, dentre os perfuradores, nós podemos dar o exemplo aí de tripes. Dentre os mastigadores, nós podemos falar de besouros, gafanhotos e lagartos. Já o exemplo de sugadores, temos pulgões e moscas brancas. Então a característica aí marcante desses perfuradores, mastigadores, é que essas pragas consomem grandes quantidades da biomassa vegetal. Quem nunca observou aí o estrago que uma lagarta faz, que seja na sua horta, num jardim, né? E já os sugadores, essas pragas sugadoras, elas pegam o seu estilete, injetam dentro lá da folha e vão lá no floema, nos feixes vasculares e retiram a seiva. Então, você tem um dano ali bem pequenininho, mas o estrago que esses sugadores fazem não se quantifica só com esse dano pequeno que ocorreu. Ele está relacionado com a transmissão de doenças. Esse é o ponto mais crítico, né? Então, nós sempre vamos trabalhar daqui em diante os sugadores associados a vírus, bactérias e fungos, porque esse é o mecanismo de transmissão de doenças. Então, veja, se você acessa a internet, você entra num site, você mexe no computador, instala aplicativos, você deixa ali uma pegada digital. Da mesma forma, se um inseto, se um sugador, se um perfurador, um mastigador, eles vão lá, eles se alimentam da folha, eles deixam ali uma pegada. Por quê? Lá na saliva tem compostos que são característicos de sugadores, de perfuradores, de mastigadores. Então,
esses compostos que estão ali presentes na saliva, no estilete, desses insetos pragas, é o que nós chamamos de eliciadores, né? Então, nós vamos continuar nessa parte do vídeo conversando sobre eliciadores, mas para isso eu preciso mostrar essa nova esquematização da célula vegetal. Então, ali temos de novo a parede celular, aqui já temos a membrana plasmática e aqui nós temos o citosol, que é o interior da célula, né? A parede celular já é mais a região apoplástica, fora da célula, mas extracelular. Então ali nós temos os eliciadores, né? Que vimos que são compostos que estão ali presentes na saliva do inseto e que são utilizados mesmo como marcadores da presença do forageio daqueles insetos. Então, quantos grupos de eliciadores nós temos? Então temos aqui os efetores. Eu destaquei aqui em primeiro lugar, mas vamos voltar a falar desses efetores com mais detalhes, né? Mas aqui nós temos esses eliciadores, além dos efetores, temos os ramps. Ramps que são padrões moleculares associados a herbívoros, né? Por quê? Porque estão associados a mastigadores e perfuradores. Por isso que eu disse que nós tínhamos dois grupos de insetos pragas: mastigadores ou perfuradores e sugadores. Então, ramps, padrões moleculares associados a herbívoros, estão associados a mastigadores e perfuradores. Já os sugadores, né? A primeira coisa que precisamos ressaltar para que vocês possam entender o tipo de eliciador que vai surgir a partir da gente entender com que está associado esse sugador, nós precisamos aqui destacar primeiro que o sugador, ele é vetor de vírus, um sugador, ele é vetor de bactérias, um sugador, ele é vetor de fungos, um sugador, ele é vetor de oomicetos, né? Veja, se esses patógenos estão dentro do sugador, então não faz sentido que o eliciador que representa o sugador ou esses patógenos seja um eliciador em comum. Faz todo sentido. Então é por isso que nós temos aqui os MAMPs. MAMPs são padrões moleculares associados a micro-organismos, inclusive associados a sugador. Mas a sigla ali se refere a padrões moleculares associados a micro-organismos. Então, mas nós já vimos os efetores, que eliciadores podem ser efetores, ramps, MAMPs, mas também temos os DAMPs. DAMPs é o quê? Padrões moleculares associados ao DAMP. Então, essas siglas, só você ler daqui da frente para trás. Padrões moleculares associados ao DAMP. Nós vimos aqui que nós tínhamos eliciadores associados a mastigadores, perfuradores, eliciadores associados a sugadores, a patógenos. Agora nós vamos ver eliciadores associados à planta. A planta também libera eliciadores, né? Quando o inseto promove algum dano, a planta libera o DAMP, que são padrões moleculares associados ao DAMP. Então aí, por exemplo, um mastigador, um sugador danificou a parede celular vegetal, aí ocorre a liberação dos DAMPs. Então, o que são ramps? Né? Ramps, eles são basicamente ácidos graxos amidas, né? Temos ali os exemplos: a volicitina. Volicitina, como o próprio nome, vocês vejam ali, volátil, vem de volátil, então é um composto volátil. Temos ali a califerina. A califerina é produzida por que tipo de insetos? Pelos gafanhotos. As volicitinas a gente pode encontrar em lepidópteros, né? Em grilos.
moscas das frutas. Aqui temos, dentro dos MAPs, né, padrões moleculares associados a micro-organismos, temos ali, que padrões são esses? Os padrões, temos ali os flagelos, a quitina, peptídeo 13, são padrões moleculares associados já a micro-organismos, ou não? São a quitina, os flagelos, os peptídeos. Quando eu mencionei a volicitina e a califerina, mencionei como exemplos de RAMPs, de padrões moleculares associados já a herbívoros. Qual é o exemplo do DAMPs, de padrões moleculares associados ao DAMP? É a cistemina. Inclusive, se não me falha a memória, a cistemina é uma substância que é liberada no tomate devido ao ataque por lagartas, né? Aquele dano que a lagarta causou no tomate promove a liberação da cistemina. Como eu disse, que nós falaríamos dos efetores por último, né? Nós temos aí na saliva dos afídeos que nós encontramos essas proteínas como MP10, MP42. E qual é a importância dessas proteínas? Né? Só para ilustrar aqui? Não. Essas proteínas, já quando você descobre elas na saliva dos insetos, você pode colocar numa planta. Você coloca no tabaco, por exemplo. Então, o tabaco que apresenta grande quantidade dessas proteínas, que chamamos de plantas superexpressando essas proteínas, esse tabaco aí vai se tornar mais resistente contra o ataque de afídeos. Então, aqui nós temos já exemplificando efetores produzidos por xantomonas, que são bactérias, né? Nós temos essas xantomonas produzindo como efetores ativadores transcricionais. Ativadores transcricionais são substâncias, são compostos que vão agir lá no DNA, na maioria das vezes proteínas que vão agir lá no DNA da planta, produzindo proteínas que vão favorecer a proliferação das bactérias, especificamente das xantomonas. Aqui já nós já estamos exemplificando, né, os efetores associados a fungos, né? Temos ali o fungo Fusicoccus amygdala. Ele produz o quê? A fusicocina. Fusicocina é muito famosa, por quê? Porque é uma substância que vai lá na bomba de transporte de elétrons que está localizada na membrana plasmática da célula vegetal e ativa ali o bombeamento de prótons. Então começa a ocorrer ali um intenso bombeamento de prótons em direção à região extracelular, né? Isso significa o quê? Que muita carga positiva está saindo do citosol, de dentro da célula. E o que ocorre na célula? Ocorre a hiperpolarização da membrana. Isso significa o quê? Que lá dentro lá no citosol há um déficit de carga positiva. Isso faz com que o potássio grandes quantidades de potássio entre dentro da célula, porque o potássio tem carga positiva. E o potássio, só que quando ele entra dentro da célula, ele está associado com a abertura dos estômatos. Então, ocorre uma abertura ali permanente dos estômatos e a planta morre por murcha, né? Porque perdeu muita água. Nós temos aqui também esse fungo Gibberella fujikuroi. Esse fungo tem como efetor o ácido gibberélico, né, que é um grande promotor de crescimento vegetal. Ácido gibberélico é um fitohormônio, é um hormônio, né, promotor do crescimento vegetal. E aí nós temos um exemplo aí bastante conhecido dos homicetos, que é a Phytophthora. Essa Phytophthora, ela está associada, ela é o agente causal da requeima da batata lá da Irlanda. Então, já vimos aí que os eliciadores podem ser efetores, RAMPs, MAMPs e DAMPs.
né? Agora, como que esses eliciadores são percebidos pela planta? Como é que eles são percebidos? Eles são percebidos através de receptores de reconhecimento de padrões que estão localizados na superfície da membrana plasmática. Esses receptores, eles possuem uma região que é extracelular, né? E uma região que é transmembrana. Transmembrana é aquela que está sobre a membrana plasmática, e uma região que é citosólica, que está dentro da célula. Então, são essas estruturas que vão perceber a presença desses eliciadores. Então, aqui, nós podemos distinguir dois tipos de receptor. Vamos passar por isso batido. Temos aí receptores tipo quinase e receptores tipo proteínas. São esses dois tipos aí que podemos distinguir. Mas, ok, vamos voltar aqui à nossa questão associada com eliciadores. Vamos supor que um eliciador desse não foi percebido por esses receptores de reconhecimento de padrões e ele atravessou a membrana plasmática. Vamos supor ali que foram os efetores que atravessaram a membrana plasmática. Epa, e agora? Como é que vão ser percebidos esses efetores no interior da célula, no citosol, né? Epa, será que a planta não pensou nisso? A planta calculou isso muito bem. Tanto é que ela possui outros receptores. Os receptores chamados receptores GNBS, de genes de resistência. Então, se algum eliciador escapar aos receptores de reconhecimento de padrões, vai ser percebido dentro da célula por receptores GNBS, de genes de resistência. Então, aqui, por exemplo, nós estamos falando de efetores. Qual é a estrutura nesse receptor NBS que percebe aquele efetor? É esta proteína chamada de proteína guard. Essa proteína que percebe o efetor. Então, o que acontece? O efetor conseguiu atravessar ali a membrana plasmática, o efetor pensou que era muito esperto, né? Ele é percebido por aquela proteína guard, e aquela proteína guard faz o quê? Promove mudanças conformacionais nesse receptor. Isso faz com que essa proteína guard seja liberada junto com o efetor. E isso é que vai desencadear a imunidade vegetal promovida por efetores. Por outro lado, aqui já entrando no assunto que vamos trabalhar com ele agora, daqui em diante, né? Nós temos aqui, quando você tem RAMPs, né, padrões moleculares associados a herbívoros, estão associados ali a mastigadores e perfuradores, quando você tem esse forageio na planta, esse forageio induz a produção do ácido jasmônico. Ácido jasmônico, o que é? É um fitohormônio, é um hormônio vegetal, né? E se você tem ali na planta o ataque por sugadores que vão lá e depositam no floema, nos feixes vasculares, vírus, bactérias, fungos ou insetos, a planta que é foragada por sugadores ou que é atacada por esses patógenos, vírus, bactérias, fungos ou insetos, ela vai induzir a produção do ácido salicílico. Esta é a grande diferença. E este é o motivo da gente ter dividido os insetos pragas em dois grupos, mastigadores, perfuradores e sugadores. Por quê? Porque dependendo do grupo que vai atacar, vai ocorrer a indução de ácido jasmônico, no caso de mastigadores e perfuradores, indução vão estimular a produção do ácido jasmônico, e já se for o forageio de sugadores e o ataque do patógeno, vai ocorrer a produção do ácido salicílico. E esse ácido salicílico é que vai coordenar a imunidade desencadeada por RAMPs ou MAMPs, ou a imunidade desencadeada por mastigadores, perfuradores, ou imunidade desencadeada por sugadores. Então vejam que a planta também desenvolve a sua imunidade sem precisar
tomar a vacina, né? Sem precisar tomar a vacina como nós humanos. A planta desenvolve lá a sua imunidade, através da percepção de que grupo de inseto que está atacando o vegetal. Então, e com base nisso, nós chegamos aqui, né, a esta pergunta: como é que a planta desenvolve imunidade contra mastigadores e perfuradores? Essa estrutura da célula vegetal, já mostrei lá, né, no vídeo. Se você não lembra, se você pegou o vídeo aí já caminhando, volte lá e veja essa estrutura vegetal, cada parte que eu explico lá. Mas então vamos aqui, vamos continuar aqui. Então, antes de eu entrar em detalhes contra essa imunidade desencadeada por mastigadores e perfuradores, eu preciso mostrar aqui algumas organelas que estão dentro do citosol, que é a mitocôndria, que você já conhece, um núcleo, e aqui nós temos o vapor. Por que eu estou mostrando essas organelas? Porque elas são reservatórios de cálcio. E aqui no núcleo é importante a gente destacar que o envelope nuclear é que é o reservatório do cálcio. Mas não só, ali do lado do núcleo nós temos o retículo endoplasmático, que é reservatório de cálcio também. Então, e qual é a importância desse cálcio? Vejam, um sugador, vamos supor, uma lagarta, chegou ali, atacou a planta, né? Quando a lagarta ataca a planta ou forageia a planta, o que acontece? A liberação do cálcio no citosol. Então, os níveis de cálcio citosólico aumentam. Isso pelo forageio que foi causado por aquele grupo que nós definimos lá, que é o que? É de mastigadores e perfuradores. Então, guardem isso. Se um mastigador, um perfurador, forageia a planta, ele vai estimular o acúmulo de cálcio no citosol. Mas será que isso só ocorre no citosol? Claro que não. O acúmulo de cálcio também ocorre dentro do núcleo. E veremos mais adiante qual é a importância disso, né? Mas essa é a primeira etapa. Forageou o vegetal, ocorre aumento de cálcio dentro do citosol. Isso é um sinal, isso é a sinalização, que é uma das funções de cálcio. Então é importante que você tenha uma adubação equilibrada com cálcio, né? Se você não tiver deficiência de cálcio, como que a planta vai fazer essa sinalização? Já pensou nisso?